Nesse vídeo a gente vai fazer o que havia combinado no vídeo anterior, que é a correção do segundo questionário para revisão, para avaliação de desempenho parcial 2, para a segunda prova de vocês desse semestre. Os questionários têm algumas questões, algumas perguntas muito parecidas, porque está dentro do conteúdo que a gente viu até agora e que vai ser cobrado da prova. Vou pegar aqui as perguntas. O questionário está na descrição do vídeo, e nem o outro, tá? Logo abaixo aqui do vídeo. Primeira questão. Capacidade e personalidade são conceitos diferentes. Contra esses conceitos é correto afirmar: capacidade é aptidão genérica para contrair direitos e deveres, enquanto a personalidade é a possibilidade de fazer isso sozinho. Personalidade é aptidão genérica para contrair direitos e deveres, enquanto a capacidade é a possibilidade de fazer isso sozinho. Essa é a resposta correta. Se vocês viram o vídeo anterior, a gente já falou bastante nisso. Por que eu insisto nessa história da diferença da personalidade para a capacidade? Porque isso é uma confusão imensa, que até gente que está há muitos anos mexendo com direito, trabalhando com isso, acaba por fazer. E é uma confusão que pode levar a erros muito graves na vida profissional de vocês. Lembra que eu disse para vocês no último vídeo, e venho dizendo repetidamente, que a teoria da relação jurídica é o que há de mais importante para vocês aprenderem no direito. De posse da teoria da relação jurídica, vocês conseguem resolver todo e qualquer problema. Obviamente que além da teoria da relação jurídica, eu já disse para vocês que vocês precisam conhecer a diferença entre texto e norma. Dentro da teoria da relação jurídica, para sua adequada, correta compreensão, é preciso que a gente conheça os seus elementos. Dentre esses elementos está o sujeito da relação jurídica, que é sempre alguém dotado de personalidade, e que vai exercer essa personalidade nos limites de sua capacidade. Por isso que eu insisto tanto nesse conceito. A segunda pergunta diz respeito a outra coisa que eu acho que é essencial que vocês conheçam, que é a diferença entre norma e texto. Diz a pergunta: as normas são compostas de hipótese, preceito e sanção. Sobre a sanção pode-se afirmar que é sempre pessoal, é sempre patrimonial, é a consequência do descumprimento do preceito e não se aplica a quem desconhece a norma. Vamos lá. Olha só. A gente já viu, quando tratou de responsabilidade, que existe a responsabilidade pessoal, que a gente responde com a nossa pessoa. Responsabilidade pessoal está ligada ao direito penal, à prática de crime, e a responsabilidade patrimonial, que é quando a gente responde com os nossos bens, com o nosso patrimônio, com a nossa grana, pelas nossas infrações, pelo descumprimento dos preceitos constantes nas normas. Então a responsabilidade ela não é sempre pessoal, nem sempre patrimonial. Na esfera civil, a gente viu a diferença de civil para civil já no passado, ela será patrimonial. Na esfera penal, ela será pessoal. A sanção, basicamente, é a consequência desagradável ou a consequência do descumprimento do preceito. Toda norma é estruturada na forma de hipótese, preceito e sanção. Na hipótese a gente tem a descrição de um fato, no preceito um valor, que é positivo ou negativo. Tá? E em seguida a gente tem a sanção, que é a consequência do descumprimento do preceito. Existe uma lenda de que existe norma sem sanção. Isso é bobagem. Não existe norma sem sanção. Pode ser que a sanção não seja aplicada, que a norma não pegue, mas toda norma tem sanção. Por que é tão importante a diferença entre texto e norma? As normas, elas são dadas, elas são postas, por quem tem competência para isso, pelo legislador, no nosso caso, em textos. Elas são postas para a gente, são apresentadas para a gente em textos. Esses textos não são escritos na forma de hipótese, preceito e sanção. E a gente precisa pegar esses textos, que não estão escritos como hipótese, preceito e sanção, e convertê-los e traduzi-los para essa estrutura de hipótese, preceito e sanção. É legal vocês pensarem na diferença entre texto e norma como se fossem duas línguas diferentes, português e inglês, por exemplo. Então imagina que você tem uma frase em português que você vai ter que traduzir para o inglês ou vice-versa. Você tem um texto corrente que você vai ter que traduzir em uma norma. Você vai pegar lá o texto e vai traduzir numa norma. Então a Constituição diz para a gente alguma coisa mais ou menos assim, que a dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Hipótese,
Respeito à dignidade humana. Preceito? Sim. Sanção? Nulidade do ato que desrespeita essa dignidade ou, eventualmente, dever de reparar os danos sofridos. É isso. Não é tão difícil assim, tá? Mas também, por outro lado, não é óbvio. Não existe interpretação literal. Nenhuma interpretação é literal, nem na tradução. Tá? Então, a gente vai falar muito sobre isso ainda até o final desse semestre, pelo menos no tempo que nos resta para acabar esse semestre. Falando da tal da dignidade, a gente vai para a nossa terceira questão. A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República e sua proteção está prevista na Constituição. Pode-se afirmar sobre dignidade que só os humanos são dotados de dignidade. Bobagem, toda pessoa tem dignidade. A gente já viu que existem pessoas que não são humanas. São as pessoas jurídicas, são as pessoas ficcionais. Dignidade se refere a cargos e não às pessoas. Só que a gente ouve essa bobagem, a dignidade do cargo. Tem nada a ver também. Violar a dignidade significa tratar pessoas que são sujeitos de relação jurídica como se fossem objetos. Essa é a resposta correta. A gente viola a dignidade da pessoa humana toda vez que a gente trata quem deve ser sujeito de uma relação como se fosse objeto. Os seres, as pessoas são fins em si mesmas, pessoas físicas ou jurídicas. Toda vez que eu instrumentalizo uma pessoa, quer dizer, que eu a uso como objeto na ordem jurídica, eu violo a dignidade dessa pessoa. A dignidade se aplica aos animais de estimação. Não se aplica. Animal de estimação, na atual sistemática do direito brasileiro, é coisa, bem semovente. É um bem móvel da subcategoria dos semoventes, que ele anda sozinho de um lado para o outro. Mas é coisa, tá? Ah, mas o meu cachorrinho Totó, eu amo tanto o Totó. É coisa. Existem projetos de lei no Congresso Nacional para atribuir personalidade aos animais. Não sei como é que a gente vai organizar isso. Não sei depois como é que vai vender. Acho que, enfim, se você atribuir personalidade, passa a ter dignidade. Então você não vai poder comercializar, sacrificar se estiver doente, nada disso. Vai ser complicado. Quarta questão. Os danos morais adotam uma técnica de composição diferente daquelas aplicadas aos danos materiais, que é a seguinte: indenização, fora. Reparação, fora. Lucro cessante, fora. Compensação. Lembra que a gente viu também no último vídeo que dano moral, como ele não é patrimonial, dano moral acontece toda vez que o seu direito da personalidade é violado. Como os direitos da personalidade são de natureza não patrimonial, quando há um dano a ele, eu não tenho como fazer equivalência em dinheiro. Como, por exemplo, quando bate um carro, quando você perde um dinheiro, tem um dano por alguma coisa, não sei, quando você tropeça na rua e torce o pé num buraco que alguém deixou na calçada, você vai fazer a conta ali de quantos dias você ficou parado sem trabalhar, de quanto custou o seu tratamento, e aí você vai chegar numa conta em grana, em dinheiro. No caso do dano moral, não. Por exemplo, se você é xingado por alguém, se o seu nome é colocado no SPC indevidamente, fazem um meme com a sua imagem, como é que eu calculo quanto isso custa? Não dá para calcular de forma tão rápida, tão fácil. Não dá para fazer o que eu chamo de conta de padeiro, aquela que o padeiro faz assim. Não dá. Você vai precisar ter uma sistemática de compensação desse dano. Você vai receber um dinheiro para servir de lenitivo para o seu espírito aí, para amenizar a dor que você sofreu, e o outro lado vai ter que pagar um dinheiro para aprender a não fazer isso de novo. Quinta questão. Honra subjetiva e objetiva são conceitos diferentes. Sobre a honra subjetiva é correto afirmar-se que confunde-se com a imagem, confunde-se com a reputação, confunde-se com a autoestima e com o nome. A honra subjetiva confunde-se com a sua autoestima, com a imagem não a imagem retrato, mas a identidade, a sua identidade. O que você pensa de você mesmo? Então, por exemplo, vamos imaginar que você fica vulnerável numa situação qualquer com um fornecedor de serviço que é muito mais poderoso que você. O banco está te cobrando um juro muito maior do que o que você contratou. Isso te dá uma sensação de impotência que viola a sua autoestima e te causa um dano moral. Tá? Também vamos insistir muito nessa história, porque essa história do dano moral hoje é muito aplicada no direito e mal aplicada.
A honra objetiva, que é a sexta questão, por outro lado, confunde-se com a sua reputação. Tá? Dano imagem física, imagem retrato, é diferente de dano moral. Os dois podem acontecer juntos. Você pode ter um dano moral à sua imagem e um dano moral à honra, sua honra, pelo mau uso da sua imagem. Mas são coisas diferentes. Tá? A honra subjetiva confunde-se com a autoestima e a objetiva com a sua reputação. Sétima, há uma diferença marcante entre os direitos relativos e os absolutos. Sobre eles é correto afirmar. Os direitos relativos se referem a algumas pessoas e os absolutos são oponíveis a toda a coletividade. Na primeira a gente já matou, tá certo. De novo vou insistir com vocês. Não confundam direitos absolutos com direitos ilimitados. Os direitos absolutos são aqueles que têm toda a sociedade como titular de um dever e não uma pessoa determinada. Então, por exemplo, se eu dever um dinheiro para você que está assistindo esse vídeo, esse direito é relativo a nós dois. Eu tenho o dever e você tem o direito. No direito absoluto, o direito de propriedade é um exemplo disso. A propriedade aqui do meu tablet, eu tenho direito de propriedade. A todo direito corresponde um dever. Se eu tenho direito, quem tem o dever? Toda coletividade tem o dever genérico de abstenção. Tem o dever genérico de não perturbar a minha propriedade. Então, direito absoluto é aquele que tem como titular do dever toda a coletividade. Não se confunde com direito ilimitado. Por exemplo, a sua propriedade pode ser alienada forçadamente, pode ser vendida na marra, se você dever o dinheiro para alguém. Pode ser tomada pelo Estado em troca de uma indenização, se houver necessidade de desapropriação. Pode ser tomada sem indenização, se ela for produto de crime, no caso de perdimento. Então, veja que o direito absoluto ele não é ilimitado. Todos os direitos são limitados pela ordem pública e pela necessidade da coletividade. Oitava questão, coragem, estamos acabando, fiquem comigo. Os atos jurídicos dividem-se em atos jurídicos em sentido estrito e negócios jurídicos. Nos negócios jurídicos, as partes têm o poder de estabelecer as consequências de seus atos. E nos atos em sentido estrito, não. Das opções a seguir, qual delas é exemplo de ato jurídico em sentido estrito? Qual é a diferença? No negócio jurídico, a gente combina que vai fazer aquele negócio e combina quais são as condições dele. Então, por exemplo, vamos imaginar que nós fazemos um contrato daquele dinheiro que eu te devia há poucos minutos atrás. A gente contratou que você vai me emprestar R$100 para eu te pagar daqui a 10 anos sem juros. Podemos fazer isso? Podemos. Tem limitação na lei para isso? Tem uma fórmula legal para isso? Não. Tá? Então isso é um negócio jurídico. A gente tem liberdade de tratar o conteúdo do negócio. No ato jurídico em sentido estrito, essa liberdade não existe. Então a gente tem aqui como alternativas essa questão. Contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele que está pronto, você vai e só assina. Você não tem liberdade, mas o outro lado que te propôs tem. Então, se alguém tem liberdade, é um negócio jurídico. O negócio jurídico nem sempre é paritário, nem sempre as duas partes têm a mesma grau de liberdade. Casamento. Casamento é um ato jurídico em sentido estrito. Você não pode escolher livremente como é que você vai casar. Você não pode casar sem sogra. Você não pode casar a termo. Só vai durar 4 anos sem direito à renovação. Não pode fazer isso. Não pode casar sem o cunhado. Eu caso, mas esse cunhado aqui eu não quero não. Eu ia fazer sucesso se pudesse, mas não pode. Então, é um ato jurídico em sentido estrito e não um negócio jurídico. Contrato de locação é um negócio e testamento também. É um negócio unilateral, mas é um negócio. Tá? Os atos jurídicos podem conter elementos acidentais, que são o termo, a condição e o modo. A diferença entre eles é: o que são os elementos acidentais? A gente viu aí nas nossas aulas que os nossos atos jurídicos têm elementos essenciais e elementos acidentais. Os elementos acidentais são aqueles que não mudam a natureza do ato. O ato será o mesmo, eles estão ali ou não. Eles estão de brinde. Podem estar como não estar, que o resultado vai ser quase o mesmo. Tá? São 3 os elementos acidentais possíveis: termo, modo e condição. Termo é o evento futuro e certo. Por exemplo, dia 10 de junho de 2020. É um termo. Condição é o evento futuro e incerto. Então imagina assim, se você passar de ano, se você for aprovado nesse semestre,
semestre que vem você vai cursar tais disciplinas. Isso é uma condição, um evento futuro e incerto. E o termo é uma nova obrigação que está atrelada àquela anterior. Então, por exemplo, uma pessoa recebe de herança um terreno, mas deve ali construir um hospital. Recebe uma fortuna de herança, mas tem que cuidar do cachorrinho da madame que ela deixou morrer. Isso é que a gente chama de modo ou encargo. Então vamos lá. Termo é um evento futuro e certo, condição é um evento futuro e incerto, e modo é um encargo. Um encargo quer dizer uma nova obrigação. É essa a alternativa correta. Nas outras a gente só embaralha essas mesmas alternativas. Por fim, parabéns se você chegou até aqui. O ato jurídico em sentido... Os atos jurídicos em sentido amplo são aqueles que violam o ordenamento. São espécies do gênero ato jurídico. Então você tem um gênero, que é uma caixa grande, que cabem coisas pequenas dentro. Então o ato antijurídico é um gênero. Tem duas espécies. Quais são? Ato ilícito e ato jurídico em sentido estrito. O negócio jurídico ele não é antijurídico. O caso fortuito é um fato jurídico da natureza que não é antijurídico. E o fato natural, menos ainda. Tá? Espero que vocês tenham aproveitado aí, que tenha dado para fazer uma revisão para a nossa avaliação, que vai ser semana que vem. Qualquer dúvida é só postar aqui nos comentários ao vídeo ou mandar para o nosso grupo de WhatsApp, que eu vou responder assim que possível. Valeu, obrigado, até a próxima.